dia, pessoal. O tema dessa semana é caracteres acessórios na identificação de plantas. E eu escolhi o atributo casca externa para a gente discutir um pouquinho, né? Existem várias espécies com atributos de casca, de ritidoma, bem interessantes que podem ser notados, que vai ajudar bastante na identificação. Por exemplo, aqui, essa casca fendida longitudinalmente e bem sulcada, né? Essas fendas são profundas, né? Essa espécie é chamada de Chico-Pires, o nome popular. É o Leucoclorum incuriale. É uma leguminosa de folhas compostas bipinnadas, né? Existe uma gama de espécies de leguminosas da subfamília Mimosoide que possui folhas bipinnadas. Só que o Chico-Pires tem esse atributo bem forte da casca, então é uma dica de campo bem interessante. Não só ela tem essa casca, o Cambará, né, que é a Gochinacea polimorfa, também tem essa casca, só que no caso aí é o Masterácea, tem folha simples, então tem que ter toda essa avaliação conjunta. E observar essas cicatrizes transversais, são cicatrizes de galhos que caíram e se mantém no tronco, né? Essa é conhecida como camboatã, é uma sapindácea, inclusive, para vocês terem uma noção, esse aqui é o ramo do camboatã, folhas compostas pinnadas, né? E esse atributo é bem forte para esse gênero, né? De certa forma, então é uma dica de campo bem interessante. Se a gente for um pouquinho para cá, tem um outro atributo que a gente pode notar, que é espinhos no tronco, né? Aqui, por exemplo, essa daqui é o jacarandá bico de pato, é uma outra leguminosa com um outro padrão de casca, né? Que no caso aqui são os espinhos. As folhas são compostas pinnadas, né? Então já é um outro atributo bem interessante, é uma dica que às vezes você está em campo, não consegue coletar, né? Você está só com o seu binóculo, então associar a informação da casca do tronco com o que você está vendo nos ramos é bem interessante. Então a gente vai mostrar outros atributos para vocês ao longo desse passeio que a gente está fazendo nesse parque. Pessoal, então continuando aqui nosso passeio, só para falar, nós estamos no Parque Previdência, é um parque urbano na zona oeste da cidade de São Paulo, né? Em um simples passeio a gente vai ver uma diversidade muito grande de tipos de cascas que é bem interessante na identificação. Estou aqui ao lado do pau-jacaré, né? Para quem trabalha com consultoria, pau-jacaré é para o interior do estado, né? A partir daqui de São Paulo, para o interior, é uma espécie, até no litoral ele aparece também, na floresta ombrófila, é uma espécie muito comum, né? Em áreas perturbadas. Vejam como que é a casca do pau-jacaré, né? Quando já com casca secundária, vocês percebem que ela é bem cascuda, ela solta algumas tiras dessa casca externa, e os ramos, né, os galhos jovens, como tem um aqui, essa brotação que vocês podem observar, tem as aletas, né, os espinhos do pau-jacaré, da Piptadenia gonoacantha, está disposto em aletas longitudinais. Até o nome popular, pau-jacaré, por conta disso, né, que lembra, né, a pele de um jacaré. Então, os galhos novos têm essas aletas, mas quando a árvore vai ficando velha, né, essas aletas sobem, né? Vamos olhar um pouquinho mais? Aqui a gente já tem um outro tipo de casca que representa a principal família aqui da região da Mata Atlântica, principalmente da floresta ombrófila densa, que tem a maior riqueza, que é a família Myrtaceae, né? Olhando uma casca como essa, casca lisa, né? Pode ser avermelhada, como é o caso aqui, pode ser amarelada, pode ser esbranquiçada, né? Tem em comum a diagnose básica da família Myrtaceae, que tem folha simples, folha oposta, com glândulas translúcidas, né? Isso é um atributo bem importante, vegetativo. Então a casca lisa é um bom indicador que pode ser uma Myrtaceae. Aí é o que eu costumo falar, fácil saber que é Myrtaceae, por conta dessas características. Difícil saber qual é. É uma família que tem uma riqueza grande, as espécies são muito parecidas e às vezes vegetativamente
é complicado de chegar até a espécie, é necessária a flor, é necessário o fruto para confirmação, ok? Então vamos continuar o nosso passeio. Vamos lá. Ó, estou diante de uma outra árvore, a casca é fendida longitudinalmente, mas percebam que os sulcos, que no Chico Pires que a gente acabou de ver eram os sulcos profundos, esses são sulcos mais rasos, né? Eles não são profundos. Essa árvore hoje em dia está meio encoberto, ela está sem folhas, é uma árvore decídua, né? Mas pela presença desse padrão de casca, eu consigo observar lá em cima também flores velhas, já estão secas, né? Esse é o Imbiruçu, né? Pseudobombax grandiflorum, né? Família Malvácea, mesma família da paineira, ok? Mas olhando uma casca como essa, a gente também deve lembrar de outras espécies. O cedro rosa tem uma casca parecida como essa, então é uma espécie que pode ter ter que ser lembrada numa hora de ver uma casca como esse tipo, só que o cedro rosa tem folha composta pinnada, ao passo que o Imbiruçu terá folhas digitadas, né, compostas digitadas. Ao lado, vocês podem observar, por exemplo, outra espécie de mirtácea com casca lisa, porém essa possui casca lisa esbranquiçada, né? A gente viu agora há pouco uma mirtácea de casca lisa avermelhada, ok? Pessoal, não podíamos deixar de falar das canelas, né? Família Laurácea. Estou aqui, né, com um exemplar de canela amarela, Nectandra oppositifolia. Oppositifolia, porque aqui tem uma brotação dela. Geralmente as canelas possuem folhas simples alternas, né? E essa espécie possui folha simples oposta. Vocês podem observar aqui, ó, a geminha lateral são folhas simples e opostas. Então é Nectandra oppositifolia também por conta disso. O que a gente pode falar da casca de canela? Geralmente terá o cheiro, né? Você está ali com um canivete, com um facão, você vai sentir o cheiro. É outro atributo interessante de você sentir. Pau d'alho, por exemplo, que é uma outra família, né? Phytolacácea, tem um cheiro muito forte de alho, né? Existem outras espécies, por exemplo, limão bravo, ciparuna, você bate, tem um cheiro de limão, um cheiro cítrico, né? Um odor cítrico. E aqui no caso da canela, aquele odor adocicado, né? Do safrol. E além do cheiro, a gente pode observar, né? Lenticelas, são esses carocinhos pequenos e alguns maiores, né? Que existem no tronco. Então, o jeitão, né? O padrão básico de um tronco de canela é bem isso aqui. Uma casca acinzentada, lenticelas no tronco, né? E o odor característico, ok? Olha que bacana. Cedro rosa, Cedrela officialis, família Meliácea. Falei do Imbiruçu, né? Que é uma casca parecida. Só que o cedro, quando vai crescendo, geralmente as fendas vão se aprofundando, né? Nesse jeitão. São fendas que são muito próximas uma da outra, ok? E aí entra o conhecimento da taxonomia de campo. Olhou para cima, viu que é folha composta pinnada, aí a chance de ser cedro rosa, pelo menos trabalhando aqui na região sudeste, estado de São Paulo, Minas, e região sul também, é muito alta. Então tá aí, ó, mais uma casca interessante de uma espécie muito importante da Mata Atlântica. Esse foi a mensagem que a gente gostaria de passar nessa videoaula para vocês, né? Olhar com atenção a diversidade de cascas como mais um atributo importante, como um acessório na identificação, né? Sempre a gente olha para a casca, tem a ideia de qual espécie que é, o gênero, e aí você terá que olhar o ramo para poder fazer uma confirmação, né? Aqui, por exemplo, a gente tem esse fechamento bem interessante que mostra, né? Desde cascas ásperas, sem nenhuma grande característica aparente. Olha outro exemplar de Chico Pires aí, bem sulcado, né? Inclusive com um tom mais amarelado, né? Ao fundo, né? A casca lisa, que é característico das mirtáceas, né? Aqui, quando existem muitas outras espécies que tem uma casca
finamente fendida, mas é muito mais leve, né? Aqui no parque não tem, por exemplo, as gabirobas, que são cascas descamantes, né? Gabiroba do gênero Campomanésio, né? Família Myrtaceae, também é um outro padrão bem interessante, né? A casca, ela tem esfoliações, né? Isso é bem interessante. Então, olhem para as cascas, vamos guardar esses padrões, porque é sem dúvida alguma uma dica de campo interessante, ok? Então, até a próxima semana.